Lá no coração das montanhas de Minas Gerais, bem ao pé da Serra do Mauludo, existe uma cidadezinha chamada Desterro de Entre Rios. E a história dela é incrível. Hoje a gente vai descobrir como um pequeno povoado, que nasceu da fé e de muita luta, fez uma jornada e tanto até virar um município independente. Então vamos nessa? Sabe, antes de mergulhar na história, vale a pena pensar numa coisa. O que faz um lugar virar um lar, de verdade? A trajetória de Desterro de Entre Rios é, no fundo, uma grande resposta para essa pergunta. É a história de como uma comunidade se formou, enfrentando desafios, muitas disputas, mas sempre com uma identidade muito forte. Ok, vamos começar do começo. Origens nas montanhas de Minas, os primeiros habitantes. Para entender a cidade, a gente precisa voltar lá atrás, para uma época em que a corrida do ouro estava mudando tudo em Minas. Vamos ver quem foram os primeiros a pisar nesse chão. Bom, antes de qualquer europeu, quem vivia por ali eram os indígenas cataguases. Eles dominavam uma área gigante de Minas. Mas aí, no finalzinho do século XVII, tudo começou a mudar com a chegada dos bandeirantes, gente como Fernando Dias Pais Leme, sabe? E logo depois, no comecio do século XVIII, com a febre do ciclo do ouro, aí sim chegaram os colonos portugueses. Eles vinham por rotas estratégicas como a famosa Picada de Goiás, que era basicamente a rodovia da época, ligando as principais áreas de mineração. Agora, uma das partes mais legais dessa história, o mistério do nome. Por que Desterro? Tem duas teorias bem interessantes que tentam explicar isso, uma bem diferente da outra. Vamos ver qual delas é a verdadeira. A pergunta é essa: de onde vem o nome Desterro? Um nome tão forte, né? A resposta está escondida nos documentos antigos. E eles nos contam duas histórias: uma sobre castigo, um exílio, e a outra sobre uma devoção religiosa muito grande. Olha só as duas versões. A primeira é quase uma lenda. Dizem que tinha um fazendeiro chamado Francisco Viçoso, um sujeito briguento que arrumava confusão com todo mundo. A história que o povo conta é que lá pelo final do século XVIII, ele foi expulso, ou seja, desterrado de suas terras. Já a outra teoria é bem diferente. Ela diz que os colonos portugueses que vieram para cá se sentiam sozinhos, longe de casa, e por isso eles trouxeram a devoção por Nossa Senhora do Desterro, que é justamente a santa protetora de quem está longe da sua terra. E aqui está a prova que resolve o mistério. Isso que a gente vê é um trecho de um registro de batismo de 1777. Presta atenção na data, 1777. O documento mostra que a capela de Nossa Senhora do Desterro já existia com esse nome mais de 10 anos antes da tal história do exílio do fazendeiro Viçoso. Ou seja, caso encerrado. O nome da cidade veio da fé, da devoção religiosa dos primeiros moradores e não da lenda do fazendeiro briguento. Beleza, mistério do nome resolvido. Agora, vamos entender como esse povoado nasceu de fato. A fundação. Uma capela dá origem a um povoado. Tudo começou com a capela. E tem uma pessoa-chave por trás disso tudo. E esse cara foi o Sargento-Mor Alexandre Pereira de Araújo. Sargento-Mor, na época, era um cargo super importante, tá? Era tipo uma mistura de chefe militar e administrador local, alguém com muito prestígio. Ele foi um dos primeiríssimos a se fixar na região e foi a peça central para criar o comecinho do que hoje é a cidade. E olha só essa prova. Um registro de 1856 confirma o que ele fez. Em algum momento lá, entre 1746 e 1758, o Alexandre Pereira e a esposa dele doaram um pedaço das terras deles, que na época se chamavam ceslarias, para construir a primeira capela. E isso, gente, era tudo. A capela virava o centro de tudo, da vida social, da vida religiosa. Era o coração do lugar. Foi em volta dela que a comunidade começou a crescer. Mas nem tudo foram flores, viu? O povoado nasceu em volta da fé, mas o caminho foi bem turbulento. Agora a gente avança para o século XIX e aqui a coisa fica complicada. Foi uma época de muita instabilidade, uma verdadeira guerra política, um cabo de guerra administrativo. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É uma loucura. Um verdadeiro vai e vem. O distrito era jogado de um lado para o outro sem parar. Em 32, pertencia à Lagoa Dourada. Em 41, passou para São José. Aí, em 1850, foi para Bonfim. 4 anos depois, volta para São José, para no ano seguinte ir para Bonfim de novo. Imagina a confusão. Essa instabilidade toda durou décadas e era o reflexo puro das brigas políticas da região. E por que essa bagunça toda? A resposta é simples.
briga de famílias poderosas. De um lado, tinha o clã dos Rezende. Eles eram muito ligados, histórica e politicamente, à vila de São José e queriam que Desterro continuasse com eles. Do outro lado, os clãs Peixoto e Oliveira. Eles queriam que o distrito fosse para Bonfim, e os argumentos deles eram bem mais práticos, digamos assim. E olha só o argumento do pessoal que queria ficar com Bonfim. Essa petição de 1851 é bem clara. Eles diziam, basicamente, olha, para chegar em São José, a gente pega uma estrada horrível e é longe pra caramba. Já para ir para o Bonfim, é mais perto e a estrada é ótima. Era uma questão de pura lógica e conveniência para o dia a dia das pessoas. Mas o outro lado não deixou barato, não. A resposta veio forte. Nessa outra petição, de 1858, o grupo a favor de São José foi pra cima, acusando os rivais de usar um abaixo-assinado inteiramente falso e que foi conseguido com terror. Quer dizer, a coisa era séria. Isso mostra o nível da briga política que estava rachando a comunidade ao meio. Bom, depois de décadas dessa confusão toda, chegou o século XX e com ele um novo sonho para a comunidade de Desterro. Chega de depender dos outros. Era hora de buscar autonomia total. Vamos ver como eles finalmente conseguiram se emancipar. Depois de tanto tempo sendo empurrado de um lado para o outro, a vontade de ser independente só crescia. E o ano que mudou tudo, o ano da virada, foi 1953. Foi nesse ano que todo o esforço da liderança local finalmente deu resultado. E esse sonho não aconteceu do nada, né? Ele foi fruto do trabalho duro de um grupo de pessoas, a chamada Comissão de Emancipação. O líder era o Fortunato Faustino Ferreira Coelho, que já era vereador lá em Entre Rios, defendendo os interesses do distrito. Foram eles que batalharam, que foram para Belo Horizonte, que fizeram toda a articulação política para conseguir que a lei fosse aprovada. E aqui está o resultado de toda essa luta. A Lei Estadual número 1039. E olha quem assinou, o então governador Juscelino Kubitschek. Com essa canetada, o distrito de Desterro de Entre Rios finalmente virava município. A tão sonhada independência política tinha chegado. E com essas palavras aí, bem simples, registradas na ata oficial, uma nova história começava. No dia 1º de janeiro de 1954, o município de Desterro foi instalado oficialmente. Era o fim de um ciclo de quase 200 anos em que eles dependiam de outras cidades. O município recém-nascido já começou com a sede e também com o distrito de São Sebastião do Gil. E aí, mãos à obra. O primeiro prefeito, Antônio Vieira de Lima, já começou a organizar a casa, construiu correio, escola nova, até uma usina hidroelétrica. E, claro, começou a cuidar das estradas que eram fundamentais para ligar todo mundo. Então, a gente vê que a jornada de Desterro de Entre Rios é uma baita história de persistência, né? Pensa só, tudo começou com um pedacinho de terra doado para uma capela lá no século XVIII. E esse lugarzinho floresceu, passou por cima de um monte de briga e quase 200 anos depois virou uma cidade. Mas espera aí. A história que a gente contou hoje foi a da sede do município. Só que uma cidade não é feita só da sua sede, certo? Fica a pergunta no ar. E a história das outras partes que formam Desterro de Entre Rios? Pois é, e essa pergunta a gente vai responder logo logo. Depois de conhecer a jornada da sede, nosso próximo passo é mergulhar na história dos distritos que também fazem parte da identidade da cidade, Pereirinhas e São Sebastião do Gil. Então, fica o convite. A gente se vê na próxima.